Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intensa Ensina. Nessa aula iremos falar sobre calorimetria e transmissão de calor. Nesse caso, para medir a temperatura, e no caso, no estudo da dilatação dos corpos, a gente vê a temperatura nesse caso, né? Então a gente tem essa relação aí. O próximo passo, no caso, é medir o calor. Nesse caso, ao longo da história, o escocês Joseph Black foi o primeiro no estabelecimento de processos de medida de calor. Embora inspirados na ideia do calórico, esses processos levaram à definição de conceitos que continuaram válidos, no caso, mesmo após o estabelecimento do fato de que o calor é uma forma de energia. Então, nesse caso, o calor é a energia transmitida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos, e essa energia pode ser transmitida por condução, convecção ou irradiação. Black foi o primeiro a perceber que a variação de temperatura de um corpo poderia ser usada para determinar a quantidade de calor absorvida ou perdida por ele. Então, nesse caso, uma caloria é a quantidade de calor necessária para efetuar 1 grau Celsius da temperatura de 1 grama de água. E uma caloria é igual a 4,186 joules. Depois do estabelecimento, o fato de que o calor é uma forma de energia passou-se a usar a Joule, no caso, né, que foi J no caso, para medir o calor, com base na experiência de Joule, um grande cientista no caso. Então, nesse caso, a definição a definição de caloria hoje em dia não depende mais da água, como se fez no passado. Agora, iremos compreender um pouco sobre a capacidade térmica e calor específico. Vamos falar primeiro da capacidade térmica. Quando um corpo recebe ou perde calor, pode ter sua temperatura aumentada ou diminuída. No entanto, há uma outra possibilidade. Ele pode mudar seu estado de agregação, ou melhor, seu estado de fase. Nesse caso, podemos escrever da seguinte fase. Suponhamos que um corpo ele recebe ou perca uma quantidade de calor que, nesse caso, sem mudar seu estado de agregação, ou melhor, seu estado de fase, o corpo sofrerá uma variação de temperatura, e nesse caso, aproximadamente proporcional a quê? Nesse caso, vai ser uma igualdade, uma constante, igual a C, e como chamar essa primeira equação aqui? De 1. Ou podemos reescrever essa equação da seguinte forma, isolando o Q, né? Nesse caso, essa constante C foi chamada por Black de capacidade térmica, capacidade térmica do corpo. O valor de C não é exatamente constante, variando um pouco de acordo com a faixa de temperatura que estamos estudando, considerando. Porém, com essa variação ela é pequena, em geral podemos desprezar. Observando a equação 1, no caso aqui, percebemos que as unidades de C podem ser, no caso, elas podem ser as seguintes. Vou colocar aqui a unidade no caso de C. Então, essas aqui são, no caso, as unidades que podemos trabalhar aqui para colocar no nosso estudo que podemos tratar, certo? E tem outras no caso, tá pessoal? Então estou colocando só algumas e aqui e etc. A capacidade térmica ela é considerada uma grandeza positiva. Assim, nesse caso, podemos definir que a variação da temperatura, né, o T final menos o T inicial, nesse caso podemos colocar que o corpo aquecendo, ou seja, aquecendo. No caso, temos também o corpo esfriando. A gente tem um ΔT maior que zero, um ΔT menor que zero. No caso aqui, o Q vai ser maior que zero e aqui o Q vai ser menor que zero. O corpo está recebendo, então ele vai ficar mais quente. Então pensa assim, ó, positivo. E o corpo está cedendo, está esfriando, então negativo. Mais adiante veremos que algumas situações mais complexas que pode ser vantajoso considerar essa convecção de sinais para o calor. Porém, na maioria dos casos, a gente pode considerar a variação da temperatura, no caso aqui, né, a gente pode definir em módulo, então a gente pode deixar da seguinte forma. Então, esse CC é a variação aqui tudo em módulo. Então a gente tem aqui umas equações que a gente iremos trabalhar nesse estudo aqui. Então, só deixando claro aqui
E temos também essa daqui, está em módulo, né? A mesma aqui da 2, né? Só que eu coloquei em módulo. Agora iremos falar um pouquinho sobre o calor específico. Corpos constituídos de um único material, a capacidade térmica é proporcional à massa do corpo. Então, nesse caso, podemos definir da seguinte forma: C igual a um Czinho vezes M. E esse daqui é a constante, no caso do material. Então, como a gente sabe que Q é igual a C vezes ΔT, temos, no caso, a gente pode fazer uma mudança aqui de variáveis. Então, aqui, Q igual a C vezes ΔT vai ser igual a C vezes M vezes ΔT. Essa constante, certo? E agora, o que acontece? Podemos continuar aqui. Vai ficar Q M vezes C vezes ΔT. Ora, chegamos a uma terceira equação aqui. Então, temos uma terceira equação. Aqui. Agora, continuando. Podemos reescrever da seguinte forma também. Podemos deixar isolando no caso C. Ficamos Q M vezes ΔT. Então, aqui a nossa quarta equação aqui. Aqui a nossa quarta equação. Continuando. Então a unidade, no caso a unidade que a gente pode trabalhar nesse estudo aqui é a unidade de C, né? Então vai ficar da seguinte forma: cal G graus Celsius, J Q quilo vezes K. Então é a mesma coisa, um pouquinho semelhante que a gente estava estudando anteriormente. Então, se na equação 4 aqui, se a gente considera no caso o M igual a 1 e a ΔT igual a 1, teremos que no caso, se a gente analisar, vai ser C igual a Q, certo? O Q, desculpa, o calor específico é igual à quantidade de calor necessária para elevar a uma unidade, nesse caso a temperatura, de uma unidade de massa do material. Então isso aqui é só para vocês entenderem um pouco o estudo que a gente trabalha aqui em relação a isso. Você viu, eu tentei fazer uma nuvem e saiu um círculo. Enfim, vamos lá, continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de estado de agregação, né, ou de fase que eu estava comentando aqui. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o sólido, né, e do sólido para o vapor de gás tem a sublimação. Quando a gente quer do sólido, né, para o vapor de gás aqui embaixo também a mesma coisa, sublimação. O sólido para o líquido a fusão. Do sólido do líquido, desculpa, para o sólido é a solidificação. Do líquido para o vapor de gás é a vaporização. Do vapor de gás para o líquido é a liquefação ou condensação. Então esse aqui é um gráfico que a gente está bem conhecido aqui, né, que a gente sabe. Nesse caso, é bom entender o seguinte, que a temperatura, eu vou até deixar aqui um pouquinho, reescrever aqui, vou pegar uma cor aqui, deixar aqui no cantinho, ó. Seguinte, a temperatura se mantém, ela vai se mantém, no caso, vou colocar constante, durante todo o processo aqui, no caso, quando a gente está falando todo o processo de fusão, tá? Todo o processo de fusão, tá? Então aqui, ó, só deixando claro. A temperatura só volta a subir depois que todo o sólido tiver se transformado em líquido, tá? Então durante o processo de fusão, eu estou falando aqui num processo de fusão, o calor não é usado para aumentar a energia cinética das moléculas do arranjo cristalino, né? Quando digo cristalino, né? Quando você tem toda uma estrutura cristalina, né? Das estruturas aqui, por exemplo, você tem aqui, então você tem um cubo aqui, né? No caso, quando eu digo isso, depois vocês dão uma pesquisada, né? Que eu estou falando do sistema cristalino, né? Das moléculas, estruturas, né? Então, aqui mais ou menos
desenhei um pouco da questão cristalina. Então, o calor recebido pelo sólido é transformado em energia potencial das moléculas, tá? Então, aqui é uma curiosidade, um ponto importante para vocês entenderem. Então, continuando, seguinte, vamos falar um pouquinho de calor de fusão. Quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a quantidade de calor necessária Q, ela é proporcional à massa m. Então, esse aqui é o calor, no caso, esse LF é chamado de calor de fusão, tá? Então, aqui mais uma equação para vocês compreenderem melhor este conteúdo aqui, ok? Continuando, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de evaporação e ebulição. Exatamente, tem uma diferença. Vamos lá. Em resumo, a evaporação é uma vaporização lenta, enquanto a ebulição é uma vaporização lenta. Vou explicar primeiro aqui a evaporação. A evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado de vapor e pode ocorrer a qualquer temperatura. Existe um valor médio que está relacionado com a temperatura do corpo, mas as moléculas que têm essa velocidade maior que esse valor médio, do mesmo modo que há moléculas com velocidade menores que esse valor médio. As moléculas mais rápidas, elas conseguem vencer uma tensão superficial, tem uma tensão no caso superficial aqui, e desse modo escapam pela superfície livre do líquido, transformando-se em vapor. Um aumento da temperatura provoca um aumento das velocidades das moléculas e assim aumenta a intensidade de evaporação. Agora, a ebulição é à medida que a temperatura do líquido aumenta e vão se formando no seu interior pequenas bolhas de vapor. Quando a pressão desse vapor fica ligeiramente superior à pressão atmosférica, então você tem um líquido. Então pensa, você está lá numa panela. Então você tem uma panela, então aqui tem o líquido. Então a pressão aqui vai ser superior, no caso, vou colocar até de vermelho aqui, como dando ênfase, aqui vai ser maior a pressão que a pressão aqui, no caso vou colocar aqui de azul mais clarinho, que é a ATM, que é a pressão atmosférica, então vai ser superior. Então o negócio aqui vai estar subindo, o negócio vai estar a pressão de ebulição aqui, o negócio fervendo. Então aqui tem um foguinho, né? Então o negócio aqui tá quente, o negócio aqui tá bem quente, então tá deixando o negócio aqui fervendo. Então nesse caso, as bolhas elas se expandem, sobem e estouram. No caso, vão estourando, né? A gente tem bastante bolha aqui, tá estourando. E assim, a superfície do líquido liberando o vapor, que é a fervura. Então, no caso, a ebulição ela está relacionada com a fervura. A evaporação, vamos dizer assim, a evaporação ela é uma questão mais, vamos dizer, superficial. Ela é uma questão mais superficial. E a ebulição, no caso, ela está relacionada a todo o material. Então, ela é todo líquido. Então, isso que é interessante vocês entenderem aqui. Então é o seguinte, durante o aquecimento de um líquido, formam-se bolhas de vapor no seu interior e quando a pressão do vapor fica ligeiramente superior à pressão externa, inicia-se a ebulição, entendeu? Então só começa a ebulição, ela só vai começar quando a pressão aqui dentro for superior a, no caso, a externa, que é a pressão atmosférica. Vamos prosseguir? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o calor de vaporização. Quando uma substância passa do estado líquido para o de vapor, a quantidade de calor necessária é proporcional à massa. E nesse caso, a gente tem aqui a constante de vaporização, que vai ser o nosso LV. Então, nesse caso, vai ser, no caso, o calor de vaporização. Então, beleza. Chegando mais, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre transmissão de calor por condução. As moléculas do corpo mais quente colidindo com as moléculas do corpo mais frio transferem energia para este. Esse processo de condução de calor é chamado de, no caso, esse processo é chamado de condução. E além da transmissão de energia pelos elétrons livres, trata-se dos metais. Então, no caso, os elétrons que estão mais afastados dos núcleos
e que, portanto, estão mais fracamente ligados a esses núcleos, forma-se uma espécie de nuvem eletrônica que se movimenta com uma certa facilidade. Nesse caso, podemos entender a lei de Fourier. Sendo, no caso, a gente pode determinar aqui, sendo que o calor transmitido de uma face, no caso, para outra, no intervalo de temperatura ΔT, a gente pode entender que o fluxo, então aqui é a quantidade, aqui é o calor, né? Então aqui é o calor transmitido. Então aqui é a variação temperatura. E aqui é o nosso fluxo de calor, que podemos determinar da seguinte forma, a equação, que vai ficar da seguinte aqui. Olha aí a equação. Agora, no sistema internacional, a unidade do fluxo de calor, no caso, no fluxo de calor, é joule por segundo. Então, joule por segundo. Que é equivalente, no caso, ao watt. Que é o W aqui. Ok? Isto é, a unidade do fluxo de calor é igual à unidade de potência. Os experimentos de Fourier, a gente pode chegar na seguinte conclusão, no caso, é uma seguinte igualdade. Aqui, ó. ΔT, que vai ser igual a K vezes a variação aqui de T1 menos T2, tudo isso dividido por L. Onde K, no caso, esse K aqui, depende do material e é denominada condutividade térmica do material. Então, isso aqui é a condutividade térmica. No caso aqui é térmica do material, tá bom? Então a gente pode também, no caso, fazer uma igualdade, né? A gente pode isolar o K, que vai ficar KL, tudo isso aqui dividido por variação de ΔT vezes A vezes T1 vezes menos T2. Aqui só continuando. E assim no sistema internacional, no caso no SI, a gente tem o SI, a unidade de K, a gente pode chegar à unidade. A unidade de K vai ser igual a, no caso, J vezes M, no caso aqui é SM ao quadrado vezes K. A gente fazendo aqui, a gente vai chegar na seguinte conclusão: JSMK igual a joule por segundo, ou igual a watt, né, como que eu falei ali em cima. Então, watt. Então aqui a gente pode multiplicar, né, aqui 1 M vezes K, então vai ficar watt por M vezes K. Isso aqui podemos também expressar o calor em calorias, olha que interessante, e a diferença de temperatura em graus Celsius. No caso, a unidade de K. Então o valor da unidade varia um pouco com a faixa de temperatura, então também podemos chegar na seguinte conclusão, que a unidade é cal por S vezes M vezes graus Celsius. Então aqui também para a gente entender um pouquinho melhor sobre a transmissão de calor por condução pela lei de Fourier. Agora vamos falar um pouquinho, uma curiosidade sobre transmissão de calor por convecção. Os líquidos e os gases, eles não são bons condutores de calor, no entanto, eles podem transmitir calor de modo significativo por um outro processo, a convecção. Esse processo consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, supondo que um aquecedor de ar seja munido de ventilador. Este fará o ar quente andar grandes distâncias,
Numa geladeira, né, o congelador ele fica na parte de cima, no caso, como temos na nossa casa. Então, nesse caso, o ar frio ele fica mais denso e desce, e o ar que está embaixo, mais quente, sobe. Já os aquecedores devem ficar na parte de baixo, né, no caso da nossa casa, assim, no chão, né, próximo do chão, em que se encontra. Porque o ar aquecido fica menos denso e sobe, e o ar que está em cima, mais frio, estará também mais denso, e ele, no caso, ele vai descer. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente pode estudar um pouquinho sobre as brisas marítimas. Ao longo do dia, no caso, a água está fria, né? Então o ar frio ele vai para o litoral, né? Desculpa, o litoral não, para a terra, né? No caso, vamos dizer assim, né? Então o ar quente ele sobe, então o alto, né, no caso, o calor específico, né, a água no caso, o calor específico da água ele é um pouco, ele é alto, então sim, a água demora para aquecer. Então, nesse caso, ele abre um espaço para o ar frio que vem da região sobre o mar. Nesse caso, quando anoitece, a água demora mais em esfriar em relação à terra. Então, o ar quente ele sobe, abrindo espaço para o ar frio que vem da região, no caso da terra, né? Então, ela vai da terra e vai para o mar, o ar frio. Então, nesse caso, a gente também tem o seguinte: a gente tem uma inversão térmica. O que acontece? Essa inversão térmica acontece muito assim no inverno, então a gente vai entender melhor. Nos dias quentes, o ar poluído, que está mais próximo do solo, está mais quente que o ar das camadas superiores. Então, se você analisar isso aqui como camadas, o ar quente ele está mais. Ele está mais. O ar, ele, no caso, ele está mais próximo do solo. Então o ar poluído ele sobe, então sendo substituído pelo ar mais frio e mais limpo que está nas camadas superiores da atmosfera. Então, deste modo, a dispersão dos poluentes. Em dias frios, por exemplo, no inverno, principalmente, o ar poluído em contato com o solo ele é mais frio que o ar das camadas superiores. Com isso, não ocorre a convecção e os poluentes aumentam. Então, nesse caso, fica um pouquinho difícil. E esse efeito é chamado de inversão térmica, como você pode perceber. O ar quente poluído, então você tem ele, a atmosfera T1 e o ar frio. Dia quente. Então aqui, no caso da atmosfera, o ar frio e poluído, então você não consegue ter essa inversão aqui, fica travado. E que fica sai prejudicado as pessoas com problema respiratório. Porque já o inverno já gera já em si um problema respiratório e ainda mais com os poluentes agrava ainda mais. E nesse caso a gente pode estudar um pouquinho sobre as estufas. Quando a gente tem a luz solar, a gente tem aqui no caso a Terra, né, aqui os morros, né, as montanhas, enfim, as cidades, enfim. Acontece. Você tem a luz solar, então ela se choca e depois ela sobe, né, com calor, né, transmitido. Então você tem um vapor de água, né, no caso aqui e nesse caso um dióxido de carbono, um CO2. O que acontece? E o vapor de água, né, o dióxido de carbono e o vapor de água presentes na atmosfera da Terra deixam passar as ondas do infravermelho de alta frequência que vem lá do Sol. Então, nesse caso, eles são absorvidos pela Terra. No caso, este aquece e depois passa a emitir ondas de infravermelho de frequências mais baixas. Então, você vem, aquece e depois ele transmite um pouquinho o calor. Só que, no caso, mais baixa essa frequência do que está vindo essa inicial que veio aqui. Então, nesse caso, que por sua vez tem uma dificuldade em atravessar, né, no caso, é como essa luz solar ela tem uma alta frequência, ela vem com uma intensidade muito forte. Depois que ela se choca, ela é absorvida, ela diminui. Então, nesse caso, ela tem dificuldade em atravessar a camada de vapor de água e dióxido de carbono que tem aqui na nossa atmosfera. Isso impede que a Terra perca muito calor por irradiação. Então, nesse caso, isso ajuda a ter vida na Terra. Então, esse é o lado bom do efeito estufa. Entretanto, isso que eu estou explicando é o efeito estufa. Entretanto, quando você tem muitos poluentes aqui, isso daqui fica um forno. Então, por isso que devemos ter um cuidado na questão de emissão de poluentes, porque você pode agravar o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural. Então, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho agora sobre o equilíbrio térmico. A gente tem aqui, no caso, os corpos A e B colocados no interior de um recipiente isolante. Então, a gente tem um recipiente, no caso, isolante. Então, nesse caso, a gente tem o A e B, a temperatura do A é maior que do B. Aqui elas estão em equilíbrio. E aqui você tem uma radiação em condução.
Então vamos lá. Tanto aqui no primeiro quadrado, aqui, no primeiro item, tanto A como B, eles emitem e absorvem ondas eletromagnéticas, mas a potência emitida por A é maior que a emitida por B, porque a temperatura é maior, certo? Agora, no segundo aqui, o que acontece? Ao ser atingido o equilíbrio térmico, os corpos continuam a emitir e absorver ondas eletromagnéticas na mesma proporção, de modo que o ganho líquido, no caso aqui, é zero. E nesse caso, no terceiro, o corpo A tem inicialmente temperatura maior que B, até ser atingido o equilíbrio térmico, e haverá passagem de calor de A para B por irradiação, no caso aqui por ondas, ou por causa de condução, ou seja, as moléculas, né, no caso, transmitem energia, aqui no caso. Então vamos lá. O que acontece? Sem isolante, no caso, se a gente considera que não tem isolante, a temperatura iria diminuir continuamente pelo processo de radiação até a perda da energia. Então, no caso, até a perda da energia, se esse sistema não fosse isolado. Ok, pessoal? Então esta é a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Espero você na próxima para a gente fazer alguns exercícios e dar continuidade ao nosso curso aqui. Então, se você gostou, curta, comente e compartilhe. Caso de dúvida, também deixe seus comentários aí. E segue a gente nas redes sociais e segue a gente aqui também no canal no YouTube. Então é isso aí. Espero vocês na próxima aula e até mais.